Fala pessoal, meu nome é Charles e eu estou começando este canal agora novo, tá? Este está sendo o primeiro vídeo que está sendo postado aí no canal. É um vídeo em que eu vou estar trazendo sempre uma mensagem bíblica da palavra de Deus, tá? E eu espero que possa estar abençoando você. Eu peço que você se inscreva aí no canal, deixa o like e, se possível, ativa também o sininho para quando eu postar aí outros vídeos, possa chegar para você a notificação. Então, pessoal, o vídeo de hoje, você pode aí em casa acompanhar com a sua Bíblia, tá? A sua Bíblia que você tem aí em casa, a palavra de Deus, não importa. Pode ser até aquela pequena azul, não importa, querido. Apesar que a pequena só tem o Novo Testamento, né? E no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco também algumas referências eu vou fazer sobre o assunto no Antigo Testamento também. Então, pessoal, eu vou falar da família de Jesus. Jesus, ele teve sim irmãos e até irmãs. Se você não sabia, eu vou estar mostrando para você que Maria, ela teve outros filhos, homens, e filhas mulheres, tá? E o texto principal que eu vou estar trazendo aqui para vocês se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A Bíblia, ela é bem clara quando diz aqui em Lucas capítulo 2, versículo 7, que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, ou seja, o filho mais velho, o primeiro filho, tá? Você pode procurar aí em qualquer dicionário o significado da palavra primogênito. Você vai ver que ele é o primeiro filho, é o filho mais velho, é o primeiro que nasceu dentre outros, tá? Assim, por um longo tempo da minha vida, eu não tinha essa informação também, tá? Porque assim, aonde eu frequentei, algumas vezes não era lido para mim a palavra de Deus, a Bíblia, tá? Onde eu frequentei, algumas vezes se preparava uma mensagem, era entregue para mim numa folha, mas eu sempre tive a curiosidade de conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Eu queria que a Bíblia fosse aberta e fosse lida, entendeu? Para mim poder conhecer mais Deus, Jesus, a história bíblica. E quando eu me converti, entreguei a minha vida a Jesus, aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, né? Reconheci que sou pecador e que necessitava do perdão de Deus e salvação. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, passei a congregar numa igreja evangélica, né? E comecei a frequentar as escolas bíblicas, os cultos de doutrina, e para o culto. E sempre foi feito pregações, estudos bíblicos, os cultos de doutrina. E eu comecei a aprender muita coisa. Meus olhos começaram a abrir, comecei a conhecer muitas verdades bíblicas. E essa foi uma das verdades que eu não conhecia. Jesus foi o primogênito, como nós lemos aqui, o primogênito de Maria, o filho mais velho de Maria. Tá? E eu vou estar trazendo para vocês aqui outros textos que falam da família de Jesus. Se você puder me acompanhar aí na sua Bíblia,
para que não fique dúvidas, tá? Desculpa. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46, tem como título A Família de Jesus, tá? Então nós vamos ler do 46 aos 50, que diz: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu quero que você entenda esse texto, amados. Veja que Jesus ele estava falando ao povo, né? Quando do lado de fora, a Bíblia é bem clara que do lado de fora, Maria chegou com os irmãos de Jesus, tá? Irmãos, filhos de Maria, tá? Filhos de Maria e José. E quando o aviso chega até Jesus, né? Jesus ele diz que os irmãos dele é quem fazem a vontade do Pai, né? Irmão, irmã e mãe. Ele não está desconsiderando a sua família biológica, podemos dizer assim. Ele não está desconsiderando Maria e seus irmãos, não, tá? Mas ele está dizendo que mais importante para ele não é a família biológica, tá? Mas a família espiritual, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você vai ver que os parentes de Jesus estavam lá fora. E Jesus, ele aponta para os discípulos, ou seja, os discípulos estavam com ele ali naquele momento, tá? Então, quem estava lá fora justamente era Maria e seus irmãos querendo falar com ele. Agora eu quero que você vá para o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós estamos aí no 12. Eu quero que você vá para o capítulo 13 e o versículo 53, tá? Vou fazer a leitura para vocês, que diz: Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então, veja como a Bíblia é clara, tá? O texto de Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Veja como a Bíblia é clara, amado. Pessoas conheciam Maria, conheciam José, conheciam os irmãos de Jesus, os 4 irmãos homens, até falam o nome deles: Tiago, José, Simão e Judas. E eu quero que você lembre desses 2 nomes, tá? Tiago e Judas, tá? Eu vou trazer um pouco mais para frente, correlacionando, vocês vão ver, eles vão aparecer um pouco mais na frente. E conheciam também não só os 4 irmãos, mas conheciam também todas as suas irmãs, amado. Lá em Mateus capítulo 1, no nascimento de Jesus, vai dizer que José, ele não a conheceu enquanto o menino não nasceu. Ou seja, José não teve relações com Maria enquanto Jesus não nasceu. Tá? O primogênito, como nós lemos lá em capítulo 2 de Lucas. Enquanto o primogênito não nasceu, Jesus, José não a conheceu, não teve relações com ela. Mas a Bíblia mostra claramente que depois disso, eles vão ter sim
filhos homens, que são 4, e filhas mulheres, como foi dito aqui. Vejam que as pessoas conheciam a família biológica de Jesus, tá? Agora nós vamos lá em Marcos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 31 e 32, que diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. É aquele mesmo texto de Mateus, tá? Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Tá vendo? Então aqui o texto em Marcos é claro. Você viu que muita gente estava ao redor de Jesus? Lá em Mateus você vê que os discípulos estavam próximos a ele. Tanto que ele diz, ó, minha família é esta, meus discípulos. Mas você nota aqui, o texto é bem claro, quando diz que Maria, mãe de Jesus, chegou com os irmãos dele, tá? Os 4 irmãos homens, e suas irmãs, amor. A Bíblia, ela é clara, tá? Ela deixa bem claro. E tem outro texto também, teve uma festa de casamento, lá em o Evangelho de João, capítulo 2, teve uma festa de casamento na Galileia, em uma região chamada Caná da Galileia. Maria estava nesta festa de casamento e Jesus e os discípulos dele também foram convidados, tá? E você conhece a história que Jesus transformou água em vinho, e no versículo 12 do capítulo 2 está escrito assim: Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então veja, Jesus foi para Cafarnaum com a mãe, com os irmãos dele, biológico, filho de Maria, e seus discípulos, tá? Tem gente dizendo por aí que esses irmãos eram os discípulos, mas a Bíblia deixa claro que era a família biológica de Jesus, filho de Maria e filho de José, tá? Tem um texto também bem interessante que eu vou estar mostrando para vocês. Capítulo 9 de 1 aos Coríntios, é uma carta do apóstolo Paulo, versículo 5 diz: E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Paulo está dizendo aqui o seguinte: o direito, né, dos apóstolos. Paulo era apóstolo. Então ele está falando que eu também tenho o direito de ser acompanhado por uma mulher irmã, é uma esposa. Aí ele vai dizer, como fazem os demais apóstolos, ou seja, os apóstolos, eles eram acompanhados de cada um de sua esposa. E o apóstolo ainda diz assim, como fazem os apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou seja, os irmãos de Jesus, aqueles quatro que eu li para vocês, eles também tinham uma esposa que o acompanhava. E Cefas, que é Pedro, tá? Para quem não sabe, Pedro em aramaico, é Cefas, tá? Então assim, os apóstolos eram acompanhados de uma esposa, os irmãos do Senhor eram acompanhados de uma esposa e Pedro. Então a Bíblia é clara, amado. E em Gálatas também vai falar de Tiago, tá? Tiago, em Gálatas capítulo 1, versículo 19, Paulo, quando ele vai para Jerusalém, ele diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, e permaneci ali com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Lembra que eu falei os 4 nomes dos irmãos do Senhor Jesus? Lembra que eu falei o nome Tiago? Então esse Tiago, o irmão do Senhor, foi quem o apóstolo Paulo ele viu. Inclusive a carta de Tiago é este Tiago aqui, o irmão do Senhor, até porque o apóstolo ele foi morto a fio de espada, certo? Está lá em Atos dos Apóstolos. E inclusive a carta de Judas, existe uma carta de Judas antes de Apocalipse,
ele deixa bem claro lá que é o servo do Senhor, irmão de Tiago, ou seja, irmão deste Tiago. Então, esses dois irmãos de Jesus, Tiago e Judas, escreveram uma carta, até porque essa carta não é de Judas Iscariote, porque ele se suicidou, certo? Ele se matou, né? E querido, Jesus, ele é filho de Maria, tá? Como homem, certo? Como homem, ele é filho de Maria e parente de João Batista, porque a Bíblia diz que o anjo Gabriel, quando foi até a Maria falar de Jesus, que seria gerado pelo Espírito Santo no ventre dela, ele diz: tua parenta Isabel já está no 6º mês. Ou seja, a parente de Maria, Isabel, já estava com 6 meses de gravidez de João Batista. Então, como homem, Jesus era filho de Maria, tinha seus irmãos, suas irmãs, era parente de João Batista. Mas olha que interessante, amado. O nosso Deus, ele se fez ser humano e habitou entre nós. Olha que interessante que João Batista vai falar a respeito do nosso Senhor Jesus. Em João, capítulo 1 de João, versículo 15 diz: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia. Tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Tá vendo? Ou seja, ele tem o primeiro lugar em tudo, ele é o mais importante. Porquanto já existia antes de mim. João Batista está dizendo: Jesus, o Senhor Jesus, antes de eu nascer, ele já existia. Ou seja, é o nosso Deus que se fez ser humano. E olha que interessante aqui no capítulo 1, versículo 1, que diz, falando de Jesus, João Batista: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este verbo aqui é a palavra, tá? Lembra que Deus na criação disse que haja luz, e houve luz, né? Então, o verbo que saiu da boca de Deus, ó, que haja luz. E João Batista está dizendo que esta palavra, ó, no princípio era o verbo, Jesus era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, ou seja, a palavra, Jesus estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, a palavra, Jesus era Deus. Então veja, e ele no 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Então a Bíblia é clara dizendo que o verbo, a palavra, Jesus, ele estava com Deus, porque ele e o Pai é um só Deus. E a Bíblia continua no 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá vendo? Tudo que foi feito por intermédio da palavra, do verbo, que é Jesus Cristo. Tá? Então a Bíblia deixa bem claro que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Pai fez todas as coisas com Jesus. Nada do que foi feito foi feito sem ele. Tá? Então, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando juntos, uma trindade que forma um só Deus. Então Jesus aqui, a Bíblia deixa claro que ele estava com o Pai desde o princípio, ele sempre existiu porque ele é Deus, né? E eu vou ler aqui o versículo 10 que diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi por intermédio dele, foi feito, mas o mundo não conheceu. Veja que agora João Batista está dizendo que o verbo estava no mundo, ou seja, o verbo que é Jesus, que estava com o Pai e que é Deus, agora está no mundo. Veja, Deus, o próprio Deus, nosso Senhor Jesus, se fez ser humano e diz, e veio para o que era seus, e os seus não o receberam. O versículo 14 diz, e o verbo se fez carne. Tá vendo? A palavra, Jesus, que estava com o Pai desde o princípio, que é Deus.
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como unigênito do Pai. Ou seja, vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que recebeu como Filho de Deus. Tá? Tanto que lá em Gênesis capítulo 1, o versículo na criação, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que Deus, ele não diz, eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja que a Trindade é o Pai, Filho e Espírito Santo juntos, dizendo, nós vamos fazer igual a nossa imagem, a nossa semelhança. Algumas pessoas ensinam errado, dizendo que Deus estava falando com os anjos, mas Deus não precisa de ajuda de ninguém e de nada para criar. Veja, quando ele cria o universo, é só pelo poder da palavra, ele não precisa de auxílio, ele não pegou nenhuma matéria-prima, ele trouxe da palavra, pelo poder da palavra ele trouxe a existência. Deus não precisou de ajuda de anjo, não precisou da ajuda de anjos para criar o ser humano. Ele criou só do pó da terra e um ribeiro de água que ia passando, ele deu forma ao homem. E outra, o anjo não tem imagem e semelhança de Deus. Quem disse que Deus estava falando com o homem, com os anjos, está totalmente errado, porque nós que temos esse privilégio de termos sido criados imagem e semelhança de Deus. Então, querido, veja, Jesus, ele é o próprio Deus, ele sempre esteve com o Pai, tá? E ele teve sim uma família aqui biológica. Maria, como eu mostrei a vocês, teve filhos, tá? E filhas, parentes de Jesus, amado. Mas como Deus, ele sempre existiu. Como homem, ele teve sim sua família biológica, mas como Deus, ele é o Criador de todas as coisas. João Batista deixou claro, antes de eu existir, ele já existia, porque ele é Deus. O nosso Deus se fez carne e habitou entre nós. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, tá? Curte o vídeo, me segue, compartilha, ativa o sininho e que Deus te abençoe. Comenta aí o que você achou do vídeo, você pode fazer perguntas, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e até o próximo vídeo.